Esses tempos eu estava vendo um estudo que 80% da população acima dos 40 anos já fracassaram de alguma forma. Fracassos pequenos, fracassos maiores, mas já tiveram alguma intempéries durante a sua jornada. Então, esse é um número muito expressivo. Então, e a gente pode perceber dentro do nosso meio, das pessoas que estão no nosso convívio, que de fato eu não conheço ninguém que esteja depois dos 40 e nunca teve alguma intempérie na sua jornada. E hoje eu quero vir aqui no nosso bate-papo e falar um pouco sobre como se reconstruir depois disso. Como transformar esses tropeços em algo positivo na nossa vida. É possível, depois de uma grande frustração, a gente transformar isso em algo positivo? Então eu falo por experiência própria, por tudo que eu já passei, até está no meu livro, era para mim ter trazido o meu livro aqui, eu esqueci. Mas no meu livro existe umas 10 fases em que eu achava que a coisa ia dar certo e definhava. Achava que a coisa ia dar certo e definhava. E relutava. Então eu sou um cara que tenho bastante experiência em recomeços, né? Desde criança, quando meu pai se separou da minha mãe com os meus 3, 4 anos de idade, eu venho com sequências e sequências de recomeços. Mas a gente fala muito de recomeço, das pequenas coisas, mas quando a gente fala de fracassado, é porque a gente fala da pessoa que conseguiu algo financeiro, algum status na sociedade, alguma condição financeira, e, desculpa, e de alguma forma ela deixou isso cair entre os dedos, né? Cair pelo chão e se perder de você. Como que eu recupero essa perda? Como que eu faço para isso? Então, como um especialista em recomeço, eu digo que o amanhã ele é sempre uma fonte de surpresa, mas ele é sempre uma oportunidade que bate à nossa porta. Parece uma frase clichê, mas são nas coisas simples, nessas frases clichê, que a gente se acostuma com elas e a gente não reflete tanto. Todos as minhas experiências de recomeço, eu achava que não tinha uma possibilidade, eu não sabia qual que seria o próximo passo. Mas de alguma forma a vida me entregou coisas maravilhosas nesses tropeços, nesses recomeços. Houve momentos tão difíceis que eu cheguei a pensar em alguns momentos que a vida não faria sentido. Então, quão profundo é na nossa mente quando nós fracassamos, né? Então, estou explanando essa história aqui para mostrar o quão profundo isso afeta a nossa mente. Mas o quão profundo é ser resiliente e transformar isso em algo positivo. Quando você passa por essas intempéries e você pode até se abalar, mas não deixa isso afetar o cerne, o âmago do seu cérebro, aquilo que você tem dentro de você, que é a sua essência. A partir do momento que a sua essência é afetada, aí é um ponto que você tem que procurar uma ajuda de especialistas e um tratamento mais profundo. Mas enquanto está na superfície das ideias, você é capaz de se reconstruir. Fé
determinação, acreditar que é possível vencer, são das coisas cruciais que a vida te prepara, te dá quando você cai e tem esses tropeços na sua vida. Então como que trazendo aqui para o nosso dia a dia, existe, a gente fala muito sobre o fracasso quando você quebra financeiramente. Mas não é só isso que é fracasso. Também tem fracasso familiar, tem o fracassos pessoais, de mentalidade sua, fracassos financeiros. Então existe várias formas, várias coisas que você fracassa e que você pode obter disso uma boa coisa. Como você fala assim, mas como que eu vou obter uma boa coisa de algo que me fez negativo, né? Me trouxe coisas negativas? É exatamente esse o ponto. Transforme tudo aquilo que vem em algo positivo. Por exemplo, eu depois da minha vida adulta profissional, é a segunda vez que eu quebro financeiramente de uma forma que eu fiquei totalmente sem dinheiro. E como que eu transformei isso em algo positivo? Foi aqui que eu pensei, bom, se agora que eu não tenho nada, então eu posso fazer tudo aquilo que eu quero, porque muitas vezes a gente entra numa condição, entra num fluxo da vida que impede que nós façamos aquilo que nós desejamos fazer. Eu, nessa intempérie, pensando nas possibilidades, eu decidi mudar da minha cidade onde eu morava e vim para uma cidade do interior. Então isso era uma coisa que, se eu tivesse dentro da situação, se eu não tivesse entrado nesse intempéries, nesse tropeço, era quase que impossível de eu fazer essa mudança, de eu experimentar essa vida nova. Então é nisso que você tem que se apegar. Se deu errado, essa é a oportunidade de você empregar aquilo que está na sua mente de uma forma efetiva. É assim que se transforma algo de fracasso em algo transformador, algo que vai mudar a sua vida. Todos nós somos suscetíveis a ter esses intempéries. E isso não quer dizer que, se você aplicar aquilo que está na sua mente, vai dar certo sempre. As possibilidades da vida são infinitas. Você vai fracassar uma vez, duas vezes, três vezes. E a vida, como um todo, ela é uma porta aberta para possibilidades de fracasso. Porque são tantas coisas que acontecem, então dependemos de tantos cenários, que é mais a probabilidade de você fracassar é muito maior do que a possibilidade de você prosperar. Então, quando você tem isso claro na sua mente, quando você enxerga o mundo dessa forma, quando vem esses tropeços, você está fortalecido por eles. Não é que você não vai mais tropeçar, é que você está tão casca grossa, está tão resiliente com esse fato, que você vai conseguir superar isso de uma forma que até mesmo você vai se surpreender. Então, esse é o nosso bate-papo de hoje. Espero que tenha feito sentido para você, que essa mensagem chegue no seu coração. Se você estiver passando por um momento de dificuldade, tenha certeza que as possibilidades lá fora são muitas. Que se você tiver fé, força, determinação, coragem, e principalmente você estiver abrir a sua mente para as possibilidades, deixar
a vida acontecer para você, as coisas vão mudar de uma forma significativa. Então, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, deixar um comentário aqui, hashtag Vamos para a Vida, para me saber se você gostou e chegou até o final desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!